Pai, no nome do Senhor Jesus, fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que o nosso coração esteja receptivo, aberto, Deus querido, que possa ser, ó Deus, achado em nós uma terra boa, fértil, ó Deus querido, para a recepção da Tua palavra. Usa o pastor com graça, com sabedoria, com autoridade, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, que o Senhor conceda graça para ele consiga transmitir, ó Deus querido, ao coração da Tua igreja, ao nosso coração, e que possamos ser edificados, abençoados mais uma vez pela Tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aproveitar que vocês já estão de pé. Vamos ler a Bíblia, a nossa palavra, a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante. Amém? Nos fala assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero, Senhor, lhe agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero lhe agradecer, Pai, pelo Teu amor que tem nos atraído até aqui, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, no nosso meio, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquele que nos conforta, nos consola, Pai, que mais uma vez, nesse dia, nesse momento, o Senhor possa nos conduzir, consolar, confortar, nos direcionar, Senhor, através da Tua palavra e através do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podeis se sentar? Como foi falado, né? Hoje nós vamos ter a assembleia com os membros logo após o culto. Então, o culto ficou um pouco mais curto, um pouco menos de tempo. Eu espero que você esteja triste com isso. Amém? Não alegre com isso, mas triste, né? Porque às vezes nós nos entristecemos porque o culto passou 15 minutos a mais, né? Não, né, irmãos? A gente tem que se alegrar em estarmos na presença do Senhor. E diante disso, dentro desse texto, eu quero dizer, né? Semana passada nós falamos ali sobre atravessar, né, o ano, sobre aquilo que queremos, né? E necessitamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Precisamos da direção de Deus. Precisamos confiar no Senhor. E hoje, na Assembleia, nós vamos estar aí junto com os membros a estar falando sobre o que passamos, né, em 2023, o balanço de 2023 e os projetos para 2024. Mas o que queremos como igreja, o que queremos como pessoas, né, o que queremos como filhos de Deus, como aqueles que foram alcançados pelo amor e pela graça do nosso Senhor. Semana passada eu falei, se vocês não lembram, mas eu falei sobre santidade, né? Sobre santidade, quando Josué avisa o povo ali, olha, vocês vão atravessar, mas se santifique.
Se santifiquem, porque amanhã nós iremos atravessar o Jordão sobre santidade. Eu falei, o Senhor nos pede para nós sermos santos, separados para Deus. E quando nós colocamos um padrão, e esse padrão é Deus, isso se torna inalcançável, porque nunca seremos como Deus. Mas o padrão é sermos santos, porque Ele é santo. O padrão é muito alto. E quando nós pensamos assim, o que queremos, e o tema da mensagem de hoje é o que queremos como igreja. Esse texto eu já compartilhei com os irmãos na liderança, na reunião da liderança que nós tivemos, Atos 2. O que queremos como igreja? Como igreja, e não estou falando como instituição, mas como o corpo de Cristo que se reúne aqui. Porque às vezes, como instituição, muitas vezes nós sabemos o que queremos. Como instituição, e quando nós sabemos o que queremos, fica mais fácil de nós alcançarmos ou de nós irmos atrás daquilo que queremos. Né? Tivemos aí esse final de ano e ainda estamos aí. Precisamos de uma mesa de som. Então nós sabemos o que queremos e vamos atrás daquilo que queremos. Olha, queremos, né, a regularização da igreja como instituição. Então nós vamos atrás disso. Queremos o quê? Queremos, como colocamos projetos, queremos ter um local que nós possamos chamar de nosso, que para isso precisamos comprar, e quando nós colocamos na meta, naquilo que fomos lá e conseguimos comprar o terreno a qual nós temos ali em Nuata. Aí o projeto para esse ano é que queremos que o terreno seja funcional, que nós possamos construir e podemos atingir aquela meta. Mas será que é isso que o Senhor quer para nós apenas? Porque não é para isso que nós estamos, né? Porque às vezes como igreja e às vezes como pastor ou como líder, a gente fica assim, eu quero que o povo esteja no domingo na igreja. Mas não é isso que é a igreja, irmãos. O que queremos, né? Colocamos metas às vezes que são possíveis de alcançar, mas aquilo que o Senhor pede para nós como igreja, e quando nós olhamos para Atos capítulo 2 aqui, que é a primeira igreja, né? Nós olhamos e vemos ali uma igreja que está vivendo a plenitude da graça de Deus. E colocamos e falamos, nós queremos viver essa igreja. Queremos ser essa igreja. Queremos ser essa igreja. E talvez se você já caminhou aí algum tempo, na igreja, né? Se você já está aí convertido há mais tempo, talvez em algum momento da sua caminhada você possa ter vivido isso, dentro de alguma comunidade de fé. Você fala, não, eu vivi isso que eu acabei de ler aqui. Aí você fala, não, porque daí nós ficamos com um saudosismo. Não, a igreja boa era a igreja daquele tempo. Eu até brinquei aqui com os irmãos aqui da liderança, né? A igreja boa era aquele tempo, né? Porque às vezes o pessoal mais antigo, às vezes fala assim, não, aquele tempo era legal, porque a gente saía daqui e ia para o Saizeria. Estou fazendo propaganda de Saizeria não, tá bom? A gente ia lá e o povo estava alegre, vivia em comunhão. Irmãos, mas a igreja é um organismo vivo que está em constante mudança e transformação. E nós não vivemos do passado, nós vivemos nem do futuro, nós vivemos do dia de hoje. E para que nós possamos viver aquilo que Deus quer, para aquilo que nós queremos, o dia que se chama hoje é o dia que nós começamos a transformar o nosso entendimento. Para vivermos a plenitude de Deus. Porque às vezes olhamos assim e nada contra, né? Às vezes tem músicas, louvores, amém? E tem até igreja que chama Atos 2, né? Se eu não me engano, tem alguma igreja. Se não tem, se eu não conheço, eu acho que eu já ouvi, e não estou falando mal da igreja, pelo amor de Deus, que eu não conheço. Mas tem, Atos 2, a igreja, né? Mas quando colocamos como meta, não quer dizer que vamos viver todo momento dessa maneira. E não quer dizer que devemos deixar de ter isso como padrão.
Você não vai viver a sua vida, só para mim, você não vai viver a sua vida toda na plenitude da sua forma física. Da sua forma intelectual, aquilo que você vai... Há momentos que você vai ter altos e baixos, mas não quer dizer que, olha, aquilo que eu vivi naquele tempo eu não posso buscar viver de novo. Então, o que queremos? Queremos voltar, queremos estar vivendo aquilo que a igreja de Atos viveu. O que queremos como igreja é viver aquilo que a igreja viveu. Se estamos vivendo até aqui, amém. Mas não podemos nos conformar, porque precisamos continuar com a mesma meta. Precisamos continuar com a mesma meta, porque quem para não estagna, quem para, regride. Precisamos continuar com a mesma meta, e quando nós olhamos aqui, essa é a meta que nós precisamos como igreja a viver. Primeiro, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nós estamos aqui não para falar de nós, não para falar dos nossos conceitos, não para falar sobre aquilo que nós achamos, sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós precisamos. Mas nós estamos aqui para falar daquilo que a palavra de Deus diz. Para falar daquilo que os apóstolos, e aqui eu estou falando dos apóstolos da Bíblia. Ontem o irmão Pedro, né? O irmão Pedro, nunca falei assim, né? Até estranho, né? Ele até me olhou assim. O Pedro ali ministrou com os jovens aqui, e ele falou isso. Ministrou lá em Gálatas, falou sobre, olha, nós temos que viver o evangelho de Cristo. Não conceitos humanos. Teorias humanas, pensamentos humanos, aquilo que nós achamos que é melhor, porque às vezes ficamos aí levados por todo o vento de doutrina, mas a nossa firmeza de fé tem que estar na onde? Na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles ouviram. O apóstolo João, na primeira carta de João, ele vai falar assim, de João 1, do 1 ao 4, ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que nós queremos como igreja é nós vivemos a plenitude da graça, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através daquilo que os apóstolos viram e nos transmitiram. O que nós queremos como igreja não é ministrar sentimentos sobre a sua vida, mas ministrar vida que transforma a sua vida. O nosso padrão não é nós apenas, olha, vamos emocionar. Emocionar, irmãos, é fácil. Transformar é difícil. Porque podemos sair daqui emocionados, mas não transformados. Porque a transformação não é pelas nossas emoções, a transformação é pela nossa mente. E isso não é apenas por nós, porque, irmãos, eles viviam na plenitude, aqui eles ministravam os ensinos dos apóstolos, mas no quê? No poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar, olha, não é pela minha eloquência das minhas palavras, não é pelo meu conhecimento, mas a nossa pregação chega a vocês através do poder do Espírito.
com sinais milagrosos. Mas às vezes a gente pensa, irmãos, que sinal milagroso é apenas ver a cura, é ver a transformação, é ver manifestações que às vezes nós não entendemos, mas o maior sinal milagroso é nós entendermos que perdemos o medo de Deus e agora entendemos o amor de Deus sobre nós, porque esse milagre ninguém pode produzir, apenas o nosso Senhor e apenas o Espírito Santo de Deus, porque agora não mais o temo, agora eu o amo. E agora, como foi falado aqui, a minha esperança não está em mim, a minha esperança não está no mundo, a minha esperança não está nas pessoas que podem, mas a minha esperança está no grande eu sou. Que queremos como igreja. Olha, o ensino dos apóstolos, o que ele tem que fazer, irmãos? Gerar. E aqui eu quero dizer para você, que a nossa pregação, que o nosso ensino, gere desespero. Como assim, pastor? Que gere aflição. Capítulo 2 aí, o ensino dos apóstolos, o apóstolo Pedro pregando, ministrando, capítulo 2, versículo 36. Se você está com a sua Bíblia aberta em Atos, né? Deixa a Bíblia aberta em Atos aí, capítulo 2. Versículo 36. Nos fala assim: portanto, todo Israel, fique certo disto, este Jesus é quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. A nossa pregação, a nossa ministração, o que nós devemos desejar é que Cristo seja anunciado como Senhor e Salvador, e quando isso alcança os nossos corações, o que acontece com as pessoas quando ouviram? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que queremos como igreja, irmãos, é que aquilo que nós estamos anunciando não leve as pessoas ao entendimento que estão vivendo da maneira como podem, como querem ou como desejam, mas é o que faremos diante disso que nós estamos ouvindo. O que faremos diante disso que nós estamos pregando? O que faremos? O que faremos? O que faremos? Viemos apenas de domingo a domingo? Não, o que faremos? E o que ele responde? Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberei o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aflição de estar longe de Deus, mas graça de saber que o Senhor tem nos chamado. Graça de saber que o Senhor tem nos chamado. O que queremos como igreja é que nós entendemos que não podemos estar longe de Deus, porque o Senhor tem nos chamado. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a esse entendimento. Pois a promessa é para vocês. A promessa é para vocês. A promessa é para vocês. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, nós não temos que estar convencidos. Convencido. Sabe, convencido, você tem uma boa... Quando você chega num local, está passando ali e a pessoa chega para você e fala: olha, eu tenho aqui algo bom para você.
Às vezes você entra na loja, você entrou para comprar um pacote de papel higiênico. Aí na porta da loja tem lá uma pessoa vendendo internet para você. Só estou dando exemplo, tá bom, gente? Se tem alguma coisa com fatos reais aí, não tem nada a ver com isso. Aí você entrou lá para aquilo. A pessoa convenceu você de que mudar a sua internet era a melhor coisa da sua vida. Aí você sai dali convencido. Você andou 2 passos, mas você não teve o entendimento do que aquilo poderia produzir para você. E geralmente, quando você é convencido, aquilo produz para você problema. Aí quando você vê, já o boleto chegou, a multa chegou. Porque não pensamos. E a palavra de Deus nos fala que, olha, o Senhor mesmo nos adverte que nós devemos pensar que entregar a nossa vida nos custa algo. Nos custa algo. Que a nossa pregação nos leva a entender, irmãos, que a vida com Cristo nos custa viver para Cristo. Viver para o Senhor. E não viver para nós mesmos. A não viver para nós mesmos. Que a palavra do Senhor gere em nós o quê? Temor. Que a ministração, que aquilo que eles viviam. Queremos uma igreja. O que queremos? Uma igreja bíblica, centrada nos ensinos dos apóstolos, centrada naquilo que a palavra do Senhor nos fala. E o que queremos como igreja? Queremos viver em comunhão. Queremos viver em comunhão, né? Queremos estar juntos. Igreja, irmãos, às vezes a pessoa tem uma frase aí que o pessoal falou, a igreja sou eu. Mentira de Satanás. A igreja somos nós. Tijolinho só não faz construção. Quando o Senhor fala sobre a igreja, Ele fala que somos pedras vivas que edificam uns aos outros. Não pedra solta. Precisa estar em comunhão. Que a pregação, aquilo que nós fazemos, que gere vontade de nós estarmos juntos. E não apenas porque somos agradáveis. Queremos estar juntos porque são agradáveis. Porque não tem problema. Não, irmãos. Queremos estar juntos porque somos abençoados e abençoadores. Queremos estar juntos porque queremos compartilhar todos os nossos dons. Queremos estar juntos porque entendemos que necessitamos uns dos outros. Que aquilo que nós recebemos para quê? E é isso que eles entenderam. E eu não estou falando que nós queremos uma igreja que viva em comunidade, porque não é essa ideia de viver em comunidade, vamos vender tudo que a gente tem e vamos agora juntar todo mundo aqui. Não deu certo. Não, agora a igreja vai controlar não vai controlar você. Mas que aquilo que o Senhor tem operado em nós nos leva a entender que nós precisamos repartir. 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 E precisamos entender que estamos andando junto uns com os outros, não apenas para ouvir aquilo que nos agrada, mas para compartilhar também as nossas dificuldades. Às vezes eu brinco assim, né, quando o Moisés, ali o Senhor derrama do seu espírito sobre aqueles que estão ali reunidos, né? Aí alguns chegam para Moisés e falam, Moisés, tem alguns que estão lá fora da tenda, que estão fora daqui da reunião, estão também profetizando, estão recebendo do Espírito, e Moisés fala, quisera eu que todos recebessem. Quisera eu que todos recebessem, quisera eu que todos estivessem compartilhando. Às vezes eu brinco, irmãos, que como pastor eu quisera eu que todos aconselhassem. Que todos pudessem repartir. Todos pudessem entender que não estamos aqui apenas para venha a nós.
Porque às vezes assim, é legal, né? Tá lá andando, caminhando, daí quando tá tudo bem, legal, né? Tá aí, irmão, benção, benção. Mas quando começa a dar problemas, já liga para o pastor, tô com um problema aqui. Irmãos, tô com um problema aqui, pastor, o que você pode fazer? Irmãos, eu, como pastor e cada um de vocês, eu sou apenas um no meio do corpo de Cristo. Que a nossa preocupação seja com cada um, com todos, e não apenas com aquilo que fazem. Eu sempre falo isso, irmãos, a nossa preocupação não é... Quando eu ligo para você, se você é membro, se você é congregado, se você é líder, quando eu ligo para você, não estou preocupado com aquilo que você faz. Eu estou preocupado é contigo. Às vezes a nossa preocupação com as pessoas, e aqui o que tem tomado conta do mundo? Um espírito de só eu quero receber. A partir do momento que eu não recebo, é descartável. Isso não pode estar no nosso meio, irmãos. Porque somos chamados a comunhão. Comunhão, repartir. Andar, caminhar. Não estou dizendo que você não possa ligar para mim e a gente repartir as dificuldades. Nós caminharmos lado a lado, ombrarmos, mas entender que estamos aqui para ser abençoados e abençoadores. Abençoados e abençoadores. O que nós queremos como igreja, irmãos, que nós vivemos em comunhão. Em comunhão. Em comunhão quer dizer nós vivermos também em temor, né? Se a palavra de Deus nos gera aflição, ela também tem que nos gerar temor. E hoje pela manhã, a equipe de louvor estava aí, eles têm tirado um tempo, irmãos, antes, né, de oração, de transmissão da palavra, antes do louvor. Devocional. Obrigado. Sumiu a palavra. Tem tirado um devocional antes do louvor, de estar compartilhando. E o presbítero Herbert falou sobre isso. Falou sobre temor. E às vezes temor, irmãos, é uma coisa que nos gera assim, fala assim, como assim, né? Temor, né? Vou ter medo de Deus, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. E o amor de Deus lança fora todo medo. A palavra de Deus, e aqui está, irmãos, nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre o inferno, nós falamos que a nossa vida não é apenas para aqui e agora, que depois nós temos algo que nós vamos viver depois e vamos nos apresentar diante de Deus. Mas nós vamos nos apresentar diante de Deus não na nossa força, vamos nos apresentar diante de Deus porque se estamos entendendo, compreendendo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, a salvação não é por aquilo que eu faço, a minha salvação é por aquilo que o Senhor fez em mim, o sangue de Cristo me lavou, me perdoou, me amou e me deu da sua graça. Então agora eu não tenho mais medo de Deus. Eu tenho medo de não agradar ao Senhor. Tem um artigo, a qual eu li falando sobre temor, no site da Editora Fiel. Eu queria compartilhar as duas definições de temor, a qual o autor coloca ali, o pastor Raymond Ortlund. Tá lá, depois eu passo para vocês. Não sei se é o nome dele assim. Mas ele fala assim, ó: se você não está em Cristo, você teme ao Senhor de todas as formas erradas e não teme o suficiente. A Bíblia diz que você enfrenta uma expectação horrível do juízo e do fogo vingador prestes a consumir os adversários. Lá em Hebreus 10, 27. Se você não está em Cristo, você é adversário de Deus e indo para o julgamento eterno.
e você realmente merece isso. Mas Ele está livremente lhe oferecendo Cristo como seu amigo, como seu abrigo. Às vezes as pessoas falam, tenho medo de ler Apocalipse. Porque está contando o fim. Não sei se você já falou sobre, você já ouviu isso, não é, pastor? A pessoa fala, não, eu tenho medo de ler Apocalipse. Porque Apocalipse está falando sobre o fim. Mas, irmãos, Apocalipse é lindo de você ler. Porque não é a expectação do fim, não é a vontade do fim, mas é a certeza da promessa que o Senhor está se cumprindo sobre nós. Porque o amor de Cristo que nos alcançou joga fora o medo. Agora eu não tenho mais medo de eu estar na presença do Senhor, porque eu sei que esse é o meu fim. É eu estar na presença do Senhor. E aquilo que nós vivemos aqui é apenas um momento para que nós possamos experimentar, experimentamos um pouquinho da graça de Deus, de nós vivermos todos os dias na presença dEle. Por isso que devemos ansiar, estarmos juntos, irmãos, porque um dia estaremos todos juntos. Estaremos todos juntos. O amor de Cristo lança fora todo o medo. Aí ele fala assim, então, temeremos ao Senhor de uma nova maneira. Tememos que venhamos a entristecer aquele que nos ama tanto. Este temor é sadio, é uma humildade ensinável, diz a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não temo mais o julgamento do Senhor, mas eu temo não fazer a sua vontade. Nós, irmãos, como igreja, devemos temer não fazer a vontade do Senhor. Eu como pastor, o que eu tenho que temer? Eu tenho que temer é não anunciar a verdade a você e deixar você anestesiado caminhando para o inferno. Sem nem ao menos experimentar o temor da expectativa daquilo que aguarda você se você não entregar a sua vida a Cristo. Se o meu medo não for se o meu medo for te agradar, se o meu medo for que você seja meu amigo, irmãos, eu não estou vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não tema aquilo que eles temem, mas temam não ser encontrado em Deus. Temamos não ser encontrado em Deus. Como igreja, irmãos, o que nós queremos? Que nós nos reunimos aqui e que a graça, que o amor de Deus nos cubra, que a sua presença nos encha de tal maneira que nós entendamos que não tem outro lugar para nós vivermos que não seja na sua presença. Que não seja na sua presença, não tem outro lugar para você viver que não seja na presença de Deus. E não é, irmãos, na Presbiteriana Renovada, não é nessa igreja, não. É na presença do Senhor, e que a presença do Senhor nos cubra, e que nós possamos viver. Pastor, mas isso é não, irmãos, é nós dedicarmos. Por que a palavra de Deus aqui nos fala? Eles se dedicavam, eles se esforçavam. Se esforcem. Se esforcem. Igreja é local. Não, irmãos, suportem em amor. É suportar, é andar, caminhar uns com os outros, suportar em amor. Se dedicavam. Se dedicavam o quê? À oração. Se dedicavam à oração. Se reuniam, se dedicavam a orar. Orar é nós nos rendermos ao Senhor. Orar é nós entendermos que não fazemos nada de pé, se não for a graça do Senhor. Orar é entender que é o Senhor quem nos guarda. Orar é entender que não é a minha vontade, mas é a sua vontade, Senhor. Orar é entender que é a provisão de Deus que tem nos mantido. Orar
é eu poder entender que os caminhos do Senhor são melhores do que os meus. Orar é eu entender que o Senhor me chama, mas não me chama porque Ele é necessitado de mim. Não, Ele me chama porque Ele quer me abençoar como sendo participante na sua obra. Irmãos, às vezes nós colocamos como igreja, temos um momento no começo do mês, relógio de oração, 12 horas. 12 horas. Não vou mais, irmãos, só vou mandar os horários lá. Não vou ficar falando, irmãos, olha o relógio de oração. Se a pregação da palavra daquilo que eu tenho pregado aqui não tem gerado em você expectativa de orar, de buscar Deus, eu não posso ficar chamando. Outro dia eu escutei uma mensagem a respeito sobre convite para vir à igreja. Os visitantes hoje, as pessoas estão chegando, né, estamos falando para os irmãos aqui, tá bom? Mas quem já está caminhando com a gente 2 semanas já. Se é a primeira semana hoje, não se preocupe que não é para você não. Mas quem está 2 semanas já. Como é que a gente manda mensagem às vezes, né, pastor, no WhatsApp? Eu já vou encerrar já para nós. Como é que a gente manda mensagem às vezes, no WhatsApp? Irmãos, olha, domingo tem culto, espero vocês lá. Eu quero que você seja sincero. Você manda para sua esposa, para o seu esposo, amor, a janta está pronta. Espera você lá? Você não manda assim, manda? Olha, espero você lá. Você não manda. A janta está pronta. Vem logo. Mensagem lá, domingo. Tem culto. Vem. Estou chamando vocês para parquinho, não, gente. Estou chamando vocês para algo que eu tenho que ficar pelo menos falando assim. Estou falando isso aqui para quem já está na igreja, tá bom? Pelo amor de Deus, vem para a igreja, não. Irmãos, domingo tem culto. Você está passando dificuldade, está ali com crise. Nós vamos lá, vamos ajudar, vamos abraçar, vamos estar junto. Mas não vou ficar falando, pelo amor de Deus, irmãos, vamos participar do culto. Vai falar, pelo amor de Deus, irmãos, vamos entregar as nossas vidas a Cristo, que o culto faz parte da nossa vida. O culto faz parte da nossa vida, rendidos a Cristo. E isso nos leva ao que? A transmitir da alegria de nós estarmos juntos. A alegria de nós estarmos juntos. A alegria de nós viermos aqui e entregarmos a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber. E aí você transmite aos outros. Aonde você vai? Estou indo para a casa do Senhor. Aonde você vai? Eu estou indo ao único lugar que pode transformar a minha vida. E as pessoas iam sendo o quê? Iam sendo acrescentadas, transmitindo. Aonde você vai? Domingo eu tenho que ir para a igreja. Pelo amor de Deus, irmãos. Não é isso a igreja que nós queremos. Se você está aqui preso por algo, eu quero dizer para você que você não deve nada a mim. Você não deve nada à igreja. Mas você tem que entender que você deve ao Senhor. E se é isso que você tem preso a mim, pastor, porque o pastor me ajudou uma vez. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu estou pedindo para você, não faça nada que seja por mim, mas faça tudo por Deus. Não faça nada que seja pela instituição, mas que seja tudo por Deus. Que vivamos para isso. Que vivamos para isso. Qual a igreja que nós queremos? Queremos a igreja rendida ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Deus, que a Tua palavra gere em nós, Deus, aflição de não sabermos que estamos rendidos a Ti, Senhor.
Que a Tua palavra gere em nós, Senhor, temor. Temor de estarmos rendidos e não estarmos vivendo a Tua vontade. Deus, nos leva a vivermos a Tua vontade. Nos leva, Senhor, a nós sermos fiéis, Pai, à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos leva a nós ministrarmos a Tua palavra, a confrontar. Que a Tua palavra nos confronte, que nós, Pai, dia após dia, nos momentos de leitura, nos momentos de devocionais, nos momentos a qual nós nos encontrarmos aqui, Senhor, nos momentos que nós estivermos na Tua presença, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos leve a viver, Deus, a Tua vontade, o Teu amor, a Tua graça. Espírito Santo de Deus, que nós nos reunimos aqui, Deus, não apenas por um ato religioso, mas que nós nos reunimos a entregar a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque é o Senhor quem tem produzido em nós vida e vida abundante, abundante da Tua presença, da certeza de que o Senhor não nos abandona, da certeza de que o Senhor estará conosco até o fim. Produza sobre os jovens, produza sobre nós, aviva no Senhor, amor pela Tua palavra, amor pela Tua presença, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Que em cada momento, que em cada pregação, que em cada momento que nós nos reunirmos, Senhor, seja, Pai, do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, martelando sobre nós, porque necessitamos ser transformados por Ti. Pai, que possamos, Senhor, transmitir da alegria, Senhor, de não vivermos, Pai, da maneira como nós queremos, mas de vivermos da maneira como o Senhor quer para nós. E que essa alegria transborde, que alcance essa nação, que alcance essa cidade, que alcance os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que estão ao nosso redor. Que a Tua glória brilhe sobre nós. Brilhe sobre nós, brilhe sobre nós, não é por aquilo que nós temos, mas é por aquilo que o Senhor é sobre nós. Que possamos, Senhor, falar como Pedro: olha, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou. É Cristo Jesus sobre nós. Que nós possamos, como igreja, entregarmos aquilo que nós temos, e aquilo que nós temos não é um lugar agradável, aquilo que nós temos não é o melhor som, o melhor vídeo, o melhor momento, mas aquilo que nós temos é Cristo Jesus, e como igreja nós possamos entregar Cristo Jesus, a esperança da glória, a esperança da glória, que a esperança da glória esteja sobre o meu, sobre o teu coração, sobre nós, e nos leve como igreja, a cada irmão, a cada presbítero, a cada diácono, a cada líder, a cada um que adentrar aqui, seja impactado pela Tua glória, pela Tua presença e pelo Teu amor, pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.